Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai aprender algumas lições que nós temos que levar para nossa vida e que nós temos que estar atentos para fazer conforme a vontade do Senhor. Então fica aí que o Senhor quer falar com você. A primeira lição está lá em Mateus, no capítulo de número 16, e no versículos 9 a 11, que basicamente os discípulos estavam sendo ensinados por Jesus a não ceder, né? A tomar cuidado com a doutrina dos saduceus e dos fariseus, porque eles tinham doutrinas que iam contra aquilo que o Senhor tinha ensinado. Então Jesus os adverte a tomar cuidado com isso. Eles não entenderam na hora, mas depois Jesus explicou para eles. E da mesma forma serve para nós. Nós temos que tomar cuidado com falsas doutrinas que vêm para deturpar o verdadeiro evangelho. Depois ele vem ensinando e perguntando quem as pessoas dizem que eu sou. E depois ele faz a pergunta direcionada aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro dá aquela resposta que a gente conhece, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E depois disso Jesus o abençoa. E Pedro deu uma resposta excelente, perfeita. Mas aí fica a pergunta para nós: quem nós dizemos que Jesus é? O que Jesus é para você? O que Jesus é para mim? O que eu digo de Jesus? O que eu vivo diz sobre Jesus? Ou eu só tô andando de qualquer forma que as pessoas nem conseguem ver Jesus na minha vida? Já parou pra pensar sobre isso? Quem é Jesus para você? E você reflete com a sua vida quem Jesus é? Observa que Pedro deu uma resposta excelente para quem Jesus era. E Jesus abençoa ele e diz que através dele, né, edificaria a igreja. E Pedro também, né, através da vida de Pedro. Mas a gente observa que no mesmo capítulo, 2 versículos depois, Pedro repreende Jesus, porque Jesus disse que iria morrer, né? E o que ele ia sofrer, e que ele ia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Pedro, não, com você não vai acontecer isso não, Jesus. Tipo, eu não vou deixar, né? Talvez Pedro era bem defensor. E no mesmo instante, Jesus repreende a Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Então a gente observa que Jesus anteriormente abençoa Pedro e de certa forma Pedro foi elogiado, né? Não com palavras, mas pela resposta que ele deu. Então Pedro se permite ser usado por Deus para dizer quem era Jesus Cristo, porque foi revelado pelo Pai a ele. E no mesmo momento, Satanás usa Pedro de uma forma assim implícita, né? Dizendo que não ia acontecer isso com ele. E Jesus repreende a Pedro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Porque muitas das vezes, em certos momentos, Deus nos usa de uma maneira extraordinária. E no momento seguinte, o Satanás nos usa também para falar alguma coisa que não vem da parte de Deus. Então temos que estar atentos para de fato fazer a vontade de Deus e ouvir a voz dele. Por último, mas não menos importante, o último conselho de Jesus nessa parte aqui que eu quero finalizar com vocês é: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, que é o versículo 24. Então a gente observa que para seguir Jesus Cristo de verdade, nós temos que negar a nós mesmos. O que seria negar a nós mesmos? Negar as nossas vontades e tomar a nossa cruz. Tomar a nossa cruz seria as nossas dificuldades. Muitas das vezes tem dificuldades que enfrentamos no dia a dia e essa é a nossa cruz que nós temos que enfrentar. Talvez é um pecado, talvez alguma coisa que tente afastar da presença de Deus, essa seja a sua cruz. E você precisa tomar ela diariamente e seguir a Jesus. Tomar essas dificuldades e falar: não, por Jesus eu não vou fazer isso. Por amor a Jesus eu não vou ceder a essa vontade. Por amor a Jesus eu não vou ceder a esse desejo. Mas eu vou segui-lo fielmente, assim como ele mandou que eu fizesse. Então é isso. Deus abençoe. Fique com essas lições para a sua vida. Recapitulando. Temos cuidado com as falsas doutrinas que são postas diante de nós todos os dias. Segundo, não se esqueça que Jesus, ele lembra de tudo que nós passamos e ele ajuda-nos. Não se esqueça também de quem é Jesus e se você reflete o caráter de Jesus Cristo na sua vida. Terceiro, cuidado para você não ter liberdade na sua vida para o inimigo te usar. Permita apenas que Jesus te use. E a última lição, mas não menos importante: tome a sua cruz todos os dias e siga Jesus, porque ele tem o melhor para nós.
Deus abençoe. E até o próximo vídeo.